Tudo começa quando a Maura chega até a casa do Alessandro, cumprimenta a Maria José e diz que sente muito pelo Alessandro, e a Maria agradece, e a Maura frisa novamente que realmente ela sente muito por tudo isso que aconteceu. A Maria diz que realmente acredita nela e pede para que ela se sente. A Maura se senta, agradece e diz que ela deve estar muito triste porque é óbvio que ela amava muito o Alessandro e perder-lhe assim de repente deve estar sendo horrível. A Maria concorda e a Maura diz que não vai tomar muito tempo dela, mas que soube que ela e o Alessandro se divorciaram antes de acontecer toda essa tragédia. A Maria diz que sim e a Maura pergunta que ele deixou tudo para ela, não é isso? E a Maria concorda e a Maura diz que isso foi muito bonito da parte do Alessandro fazer isso para ela, porque isso quer dizer que ele realmente amava muito ela. A Maura diz que veio ali perguntar o que ela vai fazer com as ações que ele, o Alessandro, deixou para ela. A Maria diz que não sabe e que nem ao menos parou para pensar nisso. A Maura diz que o que ela acha é que ela deveria realmente vender e a Maria continua falando que não sabe nem tem ideia como fazer isso. A Maura diz que entende e pede para que ela pense nisso e se ela tiver interesse em vender, ela compra todas e que fala para o advogado dela vir ali e fazer uma oferta para ela. A Maria diz que não sabe, que nesse momento ela não tem cabeça para pensar nisso. A Maura diz que entende ela, depois ela se levanta e diz que já vai, cumprimenta a Maria José e diz novamente que realmente ela sente muito e depois ela se vai. A Maria, por sua vez, agradece e a Paula já vem ali, olha, e já vai perguntando a Maria o que foi que a Maura queria ali. A Maria diz que ela queria comprar as ações que o Alessandro deixou para ela e a Paula pergunta se ela é tão rica assim e pergunta o que ela, a Maria, vai fazer. A Maria diz que não sabe e tudo que ela esperava é que o Alessandro voltasse, que eles se casassem novamente e que ele, o Alessandro, recuperasse tudo de volta para ele. A Paula fala que entende ela, mas que acha que ele não vai mais voltar e que ela, a Maria, não entende nada de negócios e a Paula, com a ganância da miséria, ela vai logo falando que a Maria diga logo que aceita e que assim elas vão ficar ali com muita grana e que elas vai tirar o pai delas daquele negócio horrível e que depois elas vão morar em outro lugar, até mesmo no exterior. A Maria diz que não, porque isso seria uma grande traição com o Alessandro e a Paula continua com a moléstia, com a ganância dela por dinheiro e pergunta como que isso seria uma traição se o Alessandro já está morto e ela continua falando que o Alessandro está morto e que entende que ela esteja sofrendo, mas que ela tem que aceitar e pede para que ela pense no filho dela e que ela faça isso tudo por ele. A Maria diz que não, porque ainda não se convenceu que um homem assim tão forte, tão cheio de energia, desaparece assim do nada e isso ela não pode aceitar. A Paula fica ali, olha, fazendo caras e bocas, porque na verdade ela não está nem aí para essa conversa, porque o foco dela é o dinheiro. E a Maria continua falando que se talvez eles tivessem achado o corpo do Alessandro, talvez ela aceitaria isso melhor, mas não pode aceitar porque ela não viu o Alessandro morto. A Paula continua ignorando o sofrimento da Maria, que nesse momento está ali se acabando de chorar. Já lá na reunião na empresa, um dos sócios fala que antes de dar por terminado aquela reunião, ele quer dizer que se as ações do Alessandro ou da esposa dele vai ficar à venda, ele se interessa por todas elas. Já o outro sócio também se mete e diz que é claro que ele também está interessado por todas as ações dele e dá para notar ali que esses Gota Serena não estão ali nem preocupados com o Alessandro, porque o foco deles é só por dinheiro. Até a irmã Raquel questiona agora ali na reunião se agora do dia para noite a Maria José vai ficar rica com o patrimônio deixado pelo pai dela, taca a mão na mesa e diz que ela, a Vitória, não pode permitir isso. Mas a Vitória fala que ninguém ali sabe se a Maria José pensa em vender ou não as ações, então ninguém deve se antecipar e que tem mais que se a Maria José decidir fazer isso, ela está no direito dela. O Hernan, por sua vez, ele fala que o bom seria se reunir com a Maria José para saber quais são os planos dela e o Bruno diz que está de acordo, mas que tem uma coisa ali que eles têm que fazer, porque agora que o Alessandro morreu, o cargo de presidente está vago e que acha que dessa vez ninguém ficará contra ele mesmo assumir esse cargo e que tem todo o direito por ser um lombardo.
A Vitória, por sua vez, tenta questionar e o Bruno pergunta o quê? Se ela duvida da capacidade dele, porque dentre irmãos ele diz que já tem o apoio do Rogas e do Álvares e pergunta se não é isso. Eles confirmam e, como eu já disse aqui, todos eles ficam ali articulando um plano para uma suposta morte do Alessandro, porque para eles não teve corpo ainda, não teve velório, não teve enterro, mas mesmo assim esse Satanás continua fazendo plano para uma morte que não aconteceu, porque, como vocês já sabem, o Alessandro está vivinho da Silva. Nesse momento, o advogado do Alessandro pede um momento e diz que ele e o Bruno sabem muito bem do estatuto da empresa e que uma reunião extraordinária tem que ser feita para que eles tratem desse assunto e que assim realiza uma votação. O Bruno, todo cheio de razão, ele diz que então eles façam logo essa reunião de uma vez e a Vitória diz que a Maria José não está ali presente, então ele e o Bruno, goste ou não, a Maria José tem a maioria das ações, então o voto dela também conta. A Raquel olha para o Bruno e diz que nesse caso ele se deu mal e o Bruno sorri debochado e diz que não, porque são 4 votos contra 3, ou será que ela não vai votar nele? A Raquel olha desconfiada para o Roberto porque ela sabe que se houvesse uma votação para essa finalidade, ela tem o rabo preso com o Bruno porque ele sabe todos os podres dela. Já o Alessandro, logo depois de ser resgatado, ele está ali no consulado mexicano para receber os passaportes, mas a moça fala que em alguns dias o passaporte estará disponível. O Alessandro, por sua vez, fica indignado porque de fato ele está doido para voltar para casa, rever sua família, em especial a sua esposa e seu bebê, e pergunta se ela não se dá de conta que eles ficaram 4 meses perdidos numa ilha no meio do nada sem nenhuma notícia de ninguém e que a única coisa que eles querem é voltar para casa o mais rápido possível e pede para que ela faça isso, por favor. Ela fala que entende ele, mas que é necessário que eles esperem mais alguns dias para que assim tudo fique pronto e que por enquanto o que ela vai fazer é fornecer dinheiro para que eles fiquem hospedados no hotel e para os gastos deles. E que no dia que a papelada estiver pronta, eles podem passar para buscar ali no consulado. O Alessandro apenas diz obrigado, todo desconsolado, porque como já dito aqui, ele estava ansioso para voltar para casa. E dias depois o Bruno vê a Maria José, fala com ela e a Maria pergunta o que ele quer. O Bruno fala que eles têm muitas coisas para conversar e a Maria já vai com 7 pedras na mão e diz que se ele veio ali pedir perdão a ela, ela já adianta que isso não lhe interessa e que não vai querer escutá-lo e sai. O Bruno sai atrás dela e diz que ela está julgando ele mal, mas que também ele está muito cansado de tudo que está acontecendo. A Maria, revoltada, pergunta se ele está cansado, porque na verdade ele deveria estar feliz porque ele conseguiu o que ele queria e que o Alessandro está morto e que ele, o Bruno, é o dono da empresa ou pelo menos da parte que ele recebeu. O Bruno tenta tocar nela e ela manda ele soltar ela e o Bruno diz que jura que não teve nada a ver com o que aconteceu com o Alessandro e o Fernando e que jura isso pela mãe dele. A Maria, por sua vez, está com a moléstia com o Bruno e diz para que ele pare de ser cínico porque depois de ter magoado ela, a Vitória, ele ainda se atreve a mencionar o nome dela e logo depois a Maria detona e diz que ele realmente pode não ter nada a ver com a morte do Alessandro e do Fernando, mas decreta que ele matou sim o juiz porque ela sabe muito bem que ele desapareceu e que ninguém mais soube dele. Nesse exato momento, a câmera corta e mostra a Felipa e a Vitória que escutou e está escutando tudo ali, fica chocadas enquanto o Bruno pergunta como que ela, a Maria José, soube de tudo isso. A Maria fala que a dona da agência, a dona Maia, disse tudo a ela e que não contou nada para a mãe dele para não dar mais desgosto a ela do que ela já tem. O Bruno fala que isso é uma mentira e é completamente falso e a Maria grita com ele e pergunta então por que ele foi para lá. O Bruno diz que tudo bem, ele admite que sabia que o juiz estava lá e que ele foi atrás dele para lhe oferecer dinheiro em troca dele ficar calado. A Maria diz que nesse caso, como o juiz não aceitou, então ele foi lá e matou ele. E vale lembrar que a Vitória e a Felipa estão escutando tudo ali. Depois a Maria decreta e diz que só tem um jeito de ser enterrado tudo que ele e o Bruno já fez, que é só matando ela.